Olá, bem-vindos ao canal Flávia Pircher. O interesse para estudar cerâmica no Japão é muito grande. Graças a Deus, nós, ceramistas brasileiros, aprendemos a valorizar essa cerâmica maravilhosa que os japoneses fazem. Se você quer saber também alguma possibilidade sobre estudar cerâmica no Japão, fica comigo que eu vou te contar como. No vídeo passado, eu contei um pouquinho da minha história pessoal. É um caminho um pouquinho mais difícil de acontecer, porque para você encontrar um ceramista japonês que te adote e te aceite como estudante é mais complicado. Entretanto, há várias outras possibilidades, e é isso que eu vim te contar aqui hoje. Eu convidei a Chiemi, que também foi para o Japão e passou um tempo lá e aprendeu muito e teve uma experiência maravilhosa. E agora vocês vão ver uma entrevista com a Chiemi, que conta e dá inclusive o contato desse ateliê onde ela ficou, que é um ateliê que está aberto para ceramistas estrangeiros que querem melhorar, aprender e aprimorar os seus skills na cerâmica. Gostaria de dar as boas-vindas para a Chiemi Riga, que teve maior disponibilidade de vir aqui contar um pouco da experiência que ela teve no Japão. E faz um tempão que eu estou no pé da Chiemi e falo, por favor, agora ela arrumou um tempinho na agenda para contar para a gente que foi uma experiência assim, muito legal e ela tem um monte de coisa que ela viveu lá para contar e agora ela dá workshops e vivências, trazendo toda essa bagagem aqui para nós, sortudos no Brasil. Obrigada, viu, Chiemi? Bem-vinda. Imagina, falar, obrigada a você pelo convite. É muito bom de estar aqui, poder falar um pouco dessa viagem, o que foi para mim. E quem tiver a oportunidade de fazer uma viagem assim, eu sempre incentivo muito, assim, que vale muito a pena. Pelo que quando você começou a me contar, eu fiquei fascinada, assim. Então, conta pra gente, assim, como é que primeiro acho que surgiu a ideia, o projeto, né, de você ir pro Japão. Então, eu comecei na cerâmica em 2014 e aí sempre como um hobby, mas um hobby muito especial para mim, né? Um hobby muito que eu gostava muito e era muito prazeroso, assim, para mim. E sempre trabalhando com outras coisas, e sempre, né, assim, no fundo da minha cabeça, assim, e aí, como que vai ser? Esse hobby tá cada vez tomando mais parte da sua vida, você tá se envolvendo mais. E então, em 2018, finalzinho de 2017, quando eu tomei a decisão mesmo, então, vamos com a cerâmica, vamos ver o que vai dar. E aí me veio também uma vontade muito grande de fazer um curso legal e fazer um curso que eu me envolvesse muito e que fosse importante, assim, né? Então, eu fiquei pensando, o que eu vou fazer, como que vai ser? E aí eu comecei a pesquisar realmente de ir para o Japão, assim, de fazer um curso lá. O impedimento para mim é ser a língua, né? Eu não falo japonês, então procurei cursos em inglês, se tinha lá cursos que eu pudesse fazer, e eu achei esse curso em Seto, uma província perto de Nagoya, de carro dá uns 10, 15 minutos, só que também era difícil de conseguir vaga, sempre quando eles disponibilizavam o curso, as vagas, já se esgotavam muito rápido. E eu descobri, na verdade, esse curso, acho que no começo de 2017, assim, meio de 2017, quando eu já estava elaborando essa transição. E então, já pensando para 2018, para quando eles lançassem as vagas, eu já corri e me inscrever. E era esse curso, então, né, que o professor Sensei, ele fala inglês também. Então, para mim, foi tudo muito, muito bom. É um ateliê particular ou é uma escola? É uma escola. Não, assim, é um ateliê particular, isso. Só que ele abre turmas, então, para estudantes estrangeiros, e de final de semana ele dá oficinas também para a comunidade local, ou para quem queira fazer oficina, assim, mais curtinhas, né, de um dia só. Mas de cursos mesmo, ele abre para estudantes internacionais,
E lá, como foi fábrica da família, o professor Sensei, ele é a 13ª geração da família dele, que faz cerâmica. Uhum. Então, eles já tinham antes uma fábrica lá no terreno, que a família acabou falindo, e hoje ele abriga os estudantes internacionais, onde era o alojamento dos funcionários dessa fábrica. Ah, que massa! Então você já tem, o esquema já está organizado, é a aula e o alojamento também. Isso, perfeito, né? Isso. Porque lá também, aonde é o ateliê e a escola, fica um pouco afastado do centro da cidade de Seto. Uhum. Andando dá mais ou menos uns 40 minutos. Então, ia ficar um pouquinho difícil, até se fosse, sei lá, dormir na cidade e ir para onde eram as aulas. Então, é muito fofo, assim, né, o predinho da onde é o alojamento, e embaixo fica o ateliê, na frente fica, então, a fábrica, né, onde era a fábrica, que hoje está desativada, e atrás da fábrica tem a casa dos pais dele, pai falecido, então tem a mãe que mora lá com o cachorro, e a residência dele, né, a casa dele fica na casa ao lado. Uhum. Então é tudo ali, só atravessar a rua, fica tudo muito, muito próximo. Eu vou te mandar a foto disso também. Uhum. Então, e Seto é uma cidade super tradicional na cerâmica. Tem uma história de mais de 1000 anos de tradição. O solo de Seto é muito fértil. Ele passou com a gente de carro num local, num terreno de onde eles fazem escavações para retirar essa argila. E o sensei, ele fala que é uma argila tão boa, tão rica, que você praticamente tira a argila do solo e já pode começar a tornear, modelar, queimar, que ela Fantástico. ela é muito boa. E é permitido que o ceramista vá lá e extraia argila. Não tem problema nenhum, restrição legal, porque eles têm algumas restrições, assim, né? Então, pelo que eu sei, assim, que eu me lembre, o sensei, ele, da família dele, né, como, enfim, 13ª geração da família, ele já tem uma argila ali que dá para muitos anos, acho que até para as próximas gerações. Eu não sei direitinho essa parte legal desse terreno, como é que funciona para outros ceramistas, né, de irem lá e retirar. Mas eu acho que deve ser algo super organizado, assim, sabe? Até porque os japoneses realmente, assim, eles vão preparando a argila de uma geração para outra, assim, né? Isso. Então, ele até mostrou, assim, eu lembro uma foto, assim, de tem um terreno lá dele, assim, que já tem as argilas, já de onde já tá pronto, que ele só retira e ele leva para o ateliê dele já para começar a manusear, a trabalhar com essa argila. Aí, só para pontuar uma coisa assim, no Japão tinham 5 sítios de cerâmica da época do imperador, né? E Seto é um deles, né? Sim. Então, na época, assim, dos imperadores, quando um deles que deu bastante força, assim, para a cerâmica mesmo, ele organizou, viu, assim, conforme a característica local da argila e a posição geográfica, ele determinava que tipo de peça ia ser feito em cada lugar. Então, eram 5 lugares espalhados pelo Japão que tinham uma característica bem específica. Por exemplo, onde eu fiquei, que é até perto de Nagoya também, mas é mais próximo da praia. É na praia, na verdade, Tokonami, né? A argila lá é uma argila rica em óxidos de ferro com bastante chamote. Então, foi determinado que eles iam fazer os canos para toda a rede de esgoto, todas essas partes grandes assim, e vasos grandes também. Por 2 motivos, porque queimava em baixa temperatura devido ao óxido de ferro, permitia peça grande devido à quantidade de chamote e era fácil o transporte porque estava no mar, então transportava de navio. Então tudo isso já era planejado, assim, e Seto era um dos lugares, assim. Qual que é a característica da cerâmica tradicional lá de Seto? Você chegou a dar uma olhada? Ele mostrou alguma coisa? Não mostrou muita coisa. Eu estudei. Lá tem o museu lá de Seto, mas eu não, assim, é mais decorativo, assim, que
que eu percebi, assim. Uhum. Mas muito legal, isso muito interessante, né, assim, de onde você foi, do saneamento. Não, e a questão do Japão, assim, bom, você vai contar um pouquinho pra gente, é muito interessante viver lá e ver quem trabalha com cerâmica, que tem uma visão muito diferente da gente, né, assim, aqui no Ocidente, né. Uhum. Sim, sim. Eu acho que isso, para mim, o que foi muito importante entrar em contato direto, assim, sabe? Porque eu tava lá, né, eu e mais três pessoas, outras 3 mulheres de outras nacionalidades, mas para mim é muito especial de estar dentro ali do cotidiano deles, da cultura deles. Acho que foi super importante, especial ver que o cotidiano ali do sensei, a produção dele, ele não parou, ele não parava, assim, e acho que isso que era legal, assim, da gente ver. Então, a gente chega, eu aprendi o jeito deles amassarem, então passei, na verdade, o primeiro dia inteiro amassando uma quantidade enorme do jeito espiral, que eu não sabia, então, fiquei o dia inteiro amassando, assim, 2 quilos, 3 quilos, então as mesas também, elas são mais baixas. Ele falou assim, olha, aqui a gente tem um ditado que demora 10 anos para um ceramista aprender a amassar argila. Então, se demora 10 anos para aprender a só amassar argila... Imagina o resto, sim. Então, assim, o cotidiano era meio que isso. Então, o ateliê ficava aberto 24 horas, o sensei, ele só falava os dias que ele tinha as oficinas dele, então aí era meio que a gente não podia ficar lá trabalhando, a não ser que tivesse um turno livre, ou se quisesse fazer alguma coisa de modelagem manual, podia ficar por lá, senão ele falava, pode visitar a cidade e tal, senão você pode ficar lá trabalhando. Mas então era bem isso, então a gente chegava de manhã, ele começava sempre às 8 da manhã, então aí a gente já começava a trabalhar, e aí tinha o horário das 10 horas, que era o horário do café da manhã, do lanche, de um café da manhã mesmo, né? Uhum. Cafézinho, chá da manhã. Aí depois tinha o almoço, depois tinha o chá da tarde também. E sempre, às vezes, ou vinha a mãe dele, ou vinha algum outro amigo, mas sempre tinha esses horários, uma tradição sempre muito certa, assim. Chegando lá, era as tradições de lá, né? Então, como as técnicas, né? Então, como amassar argila, ensinou como tira do monte, como centraliza uma quantidade maior de argila, como vão evoluindo as peças do monte. Então, primeiro os cilindros menores, para os copos, depois as tigelas, as cumbucas menores, cumbucas maiores, os vasos menores, os vasos médios, e depois os bules. Você fez bule também, que massa. Fiz bule, aprendi a fazer bule lá. E por fim, os pratos, assim, pratos menores dava para tirar do monte, e ele ensinou a fazer pratos maiores também, aí, sem ser do monte. E a proposta era específica para cerâmica no torno elétrico? No torno elétrico, isso. Se por acaso, depois de você, enfim, fazer todas essas etapas e quisesse fazer algumas coisas na modelagem manual, de placa, também pode fazer. Mas o foco realmente é o torno e do monte, e tirar peças do monte. Então, é essa evolução de peças também que ele ensina a fazer. Ele está lá disponível o tempo todo, mas o legal é isso, que ele está produzindo o tempo todo também. Então, aí você vê quais são as peças que ele está fazendo, você pergunta, você tira dúvidas do que você está fazendo, do processo. Montagem de forno, então tem um lado que fica o ateliê, tem 2 mascotes, lembrei agora, tem uma tartaruga e um coelho. Tartaruga danada, porque no que a gente está lá, torneando, de chinelo, com a pantufa deles, a tartaruga vai lá e quer morder o calcanhar da gente, o tempo todo. E ela, né, vem vindo, você olha, a tartaruga tá lá longe. De repente, quando você vê, ela tá no seu calcanhar. Ela já mordeu o seu calcanhar, já mordeu. E então, de um lado fica o ateliê. Bonitinho. Do outro fica, mais atrás fica a loja dele. E dos fundos ficam, então, 2 fornos a gás grandes. E fica
um forno elétrico onde ele faz as queimas de biscoito. Uma das coisas também que ele faz, que é muito, muito legal, ele leva a gente, então, a alguns museus ali na região, na província vizinha, leva a gente em loja de cerâmica, de materiais de cerâmica também, para a gente, enfim, conhecer e adquirir algumas coisas também. Leva no supermercado também, né, pra gente fazer as compras. Só o mercado já é uma aventura, né? Já, tem tanta coisa legal, e você fica olhando assim, tirando foto, embalagem, tem foto das embalagens. É. Não, é muito, muito interessante. Adoro tudo isso. E eu cozinhei lá, né, porque então tem quatro quartos. 2 quartos que o banheiro e a cozinha é separado, e 2 quartos que é suíte junto com a cozinha, tudo junto. Eu fiquei onde é separado. Então, a gente fazia as compras, então, dos utensílios para eu cozinhar. Então, tudo isso também já é uma experiência à parte, né? Sim. Como você vai cozinhar, do desenvolver, né, tudo isso, novos hábitos lá. O banheiro fica dentro da cozinha, é um degrau, assim, é como se fosse um caixote, assim, separado um armário dentro da cozinha, você abre o banheiro. Você sabe que a Sensei me explicou por que é isso? Porque eles aproveitam o encanamento, né? Maravilhoso, olha. É por causa disso. Então, eles aproveitam Mas no caso dela, assim, quer dizer, as 2 casas que eu fiquei eram assim, o toalete é separado, né? Você muda até o chinelo para ir, porque é uma parte de contaminada e tal. Isso. A banheira, onde vai aproveitar o encanamento de água igual da cozinha, junto com a cozinha, né? Mas lá era isso, então, antes de você chegar na cozinha, já tinha uma salinha, né, que é o sol da privada, aí você entra na cozinha, aí tem lá a cozinha, uma mesinha, a geladeira e a pia, e aí depois, aí tem uma porta, assim, sério, é um caixotinho, assim, um degrau. Aí você entra no degrau, aí a banheira. Muito legal. Era só chuveiro, sabe? Só tinha chuveiro, não tinha um ofurô, entendi. Não. Tá. Você sabe que você ficou alguns dias em Tóquio, ou você só passou para ir direto lá? Fiquei 2 dias em Tóquio. Na ida e depois mais 2 na volta. Tem um museu lá, que é o Museu da Cidade de Tóquio. Você chegou a visitar? Não. É um museu super interessante, porque ele conta a história da cidade, mas ele vai fazendo um paralelo com a própria evolução dos hábitos e costumes do povo japonês. Então ele mostra assim como que era a parte de entretenimento e como a própria sociedade era organizada e foi assim evoluindo para o jeito que é hoje. Então mostra assim como é que eles faziam o tofu, uma série de coisas. Dentre elas era a evolução da casa, recolhimento de lixo, lavanderia, que eram lavanderias coletivas, os banheiros eram públicos, coletivos. Então vai mostrando assim, aí você entende muito da dinâmica da casa hoje em dia, como é que funciona. É super interessante, assim. Os hábitos, né? Os hábitos mudam muito, assim, né? Como os utensílios, né? Como as coisas. Isso que você falou, a divisão da casa, como que as coisas vão. É muito legal. Mas e o fato de você ter lá o alojamento junto é bacana também, porque você fica vivenciando aquilo, é realmente uma residência, né? Uma experiência imersiva. Muito. Foi. Acho que isso que deixou também mais especial, assim, porque eu fiquei lá, acho que foram 29 dias, 30 dias, e todos os dias eu quis também, assim, tá lá e olhar o sensei fazendo, e olhar ali a dinâmica do ateliê dele, sabe? E tá em contato direto, assim, também de eu poder fazer as minhas coisas, e dele poder também opinar nas minhas coisas. E então acho que essa troca, assim, para mim foi super importante, assim. E ele chegava a falar, dar sugestão, alguma coisa assim, no seu trabalho? Eu acho que eu tinha que pedir mais, sabe? Eu tinha que ir lá e falar assim, sensei, o que você acha disso? Como que você acha da espessura? Ou o que você está fazendo? Ou o movimento que eu estou fazendo? Porque para mim foi tudo muito novo.
sabe? Você já torneava quando você foi pra lá? Ou você aprendeu? Eles pedem 6 meses de prática Tá. de torno no sentido horário, né? E ele fala, se você faz no sentido anti-horário, ele não pode opinar muito, sabe? Porque o que ele faz lá é tudo no sentido horário. Então, mas isso de tirar do monte, do jeito como ele, os movimentos, né, que ele faz, o gestual dele, para mim foi tudo muito novo. Então, eu fui também com essa cabeça, assim, de realmente aprender, de realmente errar bastante. A argila deles também é bem diferente, né, parece ela tem mais chamote, então ela é mais, sustenta mais também as peças. Isso para mim também foi um pouquinho difícil no começo, porque é mais arenosa e tudo, então fica um pouquinho mais difícil, assim, mas quando você consegue também, isso é muito bom. E como que você fez para treinar aqui no Brasil no sentido anti-horário? Você fez sozinha ou você foi em algum lugar para te dar umas dicas de começo? Porque aí, assim, você torneia do outro lado, né? Quando você vai levantar, você faz tudo... Mas então, falar isso pra mim foi... Não, porque eu torneava já no sentido horário. Sério? Eu aprendi no horário. Onde você aprendeu? Com a Sandra Dantas. Entendi. E já era no horário, então isso pra mim foi muito bom. Depois que eu fui praticando e com a Ivone Shirahata, aí eu aprendi no anti-horário. Então hoje, pra mim, é mais fácil no anti-horário do que no horário. Sério? Você migrou assim de um lado para outro? Migrei. Mas então, quando eu cheguei lá, eu já tava no horário. Pra mim já foi bom. Qual que é a diferença? Quando você tá no horário, você, na hora de subir a parede, você sobe do lado esquerdo. Isso. Subo no lado esquerdo. Nem lembro direito agora, porque agora eu tô tão acostumada com o anti-horário. Mas, sim. Porque, assim, eu tô falando que eu sou ambidestra, né? Então, mas eu nunca aprendi no horário, eu sempre aprendi no anti-horário. Então, você sobe um monte, aí na hora de subir a parede, aqui do lado direito, tá bonitinho. Depois que eu comecei a ficar sozinha aqui em casa, não fazia mais aula, eu percebi que tem coisas que é melhor fazer de um lado, tem coisas que é melhor fazer do outro. Sim, mas eu não sei se tá certo no sentido convencional, né? Porque eu que comecei a fazer, assim, virar o torno para um lado e para o outro. Sim. Aí, às vezes, eu assisto aquele vídeo, tem um coreano que tem um canal no YouTube, que ele é ótimo, um nome impronunciável, Chum, e ele é tudo no horário. Aí eu percebo que todos os movimentos que ele faz no lado esquerdo, né? Porque aí o turno tá virando assim, você faz do lado esquerdo. Sim. Então, por isso que eu tô te perguntando, porque eu não sei se o jeito que eu faço é o jeito convencional certo. No anti-horário, você sobe do lado direito. Então, no horário, você sobe do lado esquerdo. Mas é engraçado que, às vezes, quando eu vou dar acabamento, eu vou no sentido horário. Porque, às vezes, ainda dá um tilt, eu acho que na cabeça ainda fica mais fácil para mim alguns movimentos no sentido horário. Você descobriu alguma explicação do porquê eles torneiam de um lado e a gente torneia do outro? Nossa, não. Eu nunca entendi o motivo em qual momento da história da humanidade da cerâmica mudou o giro do torno de um lado para o outro, assim. Não sei. Porque hoje uma explicação é que quem é destro é no sentido anti-horário e quem é canhoto é no sentido horário. Então. Mas eu também... Agora, você sabe que quando eu torneio com a mão esquerda, né? A minha mão dominante no torno é a esquerda. É a esquerda. Mas eu escrevo com a mão direita. Você vê que louco. Então, às vezes, quando vai ceramista aprender, fala assim, mas eu sou canhoto, tem que virar. Eu falo, olha, eu torneio com a mão esquerda e eu torneio do lado de cá. Então, não necessariamente, né? A gente vai ver do jeito que você se adapta melhor. Sim. Eu já ouvi a teoria de que, assim, no hemisfério norte, a água no ralo gira para um lado.
no hemisfério sul ela gira para o outro. Você já viu isso? Sério? Sim, eu achei que era lenda, mas não é. Eu vi, né, uma explicação física mesmo, porque são as forças. Eu nunca tinha reparado nisso. Daí falaram assim, pode ser por causa disso, mas não é, porque, por exemplo, Estados Unidos e Canadá tá no hemisfério norte e torneia do mesmo jeito que a gente. É mais uma questão de Ocidente e Oriente, assim, eu acho. E Coreia, eles torneiam sentido horário? Então, eu nunca fui pra Coreia, não sei, mas esse coreano, por exemplo, que tem o canal, ele no horário é igual ao japonês, igual ao chinês. Então, eu acho que é mais uma questão regional mesmo, assim, do Oriente Asiático. Mas, enfim, e aí você já tem que ter os skills de pelo menos 6 meses de prática para chegar lá e aperfeiçoar, né? Não ficar... Isso. E aí lá você torneia, então, quantas peças você quiser, para daí você também queimar quantas peças você quiser, porque lá também tem isso, você paga o curso, e depois você paga a parte, as queimas, e depois também tem que ver esse transporte, né? Eu ainda consegui trazer algumas peças menores, como eu ainda ia viajar depois, porque para mim também foi isso, essa viagem para mim teve tanto o lado da cerâmica, quanto o lado pessoal, porque parte dos meus ancestrais vieram de Okinawa, né, que é uma ilha no sul do Japão, então eu aproveitei para passar 3 dias lá em Okinawa, e também conhecer a cerâmica de Okinawa, para mim também foi bem legal. Então tem isso, então dependendo de quantas peças você faz, depois eles te mandam também essas peças por navio. Ele manda depois? Mandam depois, isso. Tá. Então depois que eu cheguei, minhas peças demoraram mais uns 2 meses pra chegar, mas chegaram. Mas que legal. Pecinhas assim, ó, que eu fiz. Que legal, que lindo. Aí, isso que é legal, que dá pra fazer tipo uma collab com o sensei. Então aqui eu que fiz, eu que modelei, e o sensei ele pintou aqui. Linda. É óxido? Aqui foi óxido de ferro, e essa aqui é chino, né, a esmaltação e a queima é... Ele mesmo faz os esmaltes? Ele mesmo. Aí você pode usar os esmaltes dele a hora que você for queimar. Então, aí, na verdade, na parte da esmaltação, aí é ele que esmalta. Assim, o que a gente faz são mais essas decorações, assim, com pincel. Na esmaltação, que é por imersão, aí é ele. E o assistente dele que faz. E ele biscoita as peças e depois esmalta. Isso. E ele dá a explicação também, uma explicação mais geral dos esmaltes, de esmaltação. A gente vai lá, a gente desenformou um dia com ele, viu como que montou os fornos. E na hora que ele está ensinando a parte do torno, qual que é a metodologia dele? Ele demonstra, ele explica, ele intervém? Como é que funciona um pouco essa dinâmica de aula? Ele manda você fazer um exercício específico? Então, funciona bem assim. Então, do monte. Então, primeiro ele faz a demonstração de como... Quando eu cheguei, foi muito isso. Então, ele vai lá, ele pega, sei lá, 4 quilos de argila, coloca no torno, centraliza e já sobe o monte, já... E aí, do monte, a sequência de peças, então, são essas. Cilindro. Então, ele fala para você ficar quanto tempo for no cilindro, até o seu cilindro sair vários cilindros do mesmo tamanho, da mesma espessura. Do cilindro vai passar para cumbucas menores, então aí faz uma série de cumbucas menores. Então, o que ele fala fazer pelo menos 10 no dia, todas iguais. Então, cilindro, cumbucas maiores, vasos menores, vasos um pouco maiores, depois bule. Então, na verdade, no dia que eu cheguei, ele já fez toda essa sequência do mesmo monte. Então, do mesmo monte, ele fez primeiro um cilindro, aí do cilindro, ele tirou o cilindro. Aí depois, do cilindro, ele já fez um copinho, tirou o copinho. A cumbuquinha, então ele foi fazendo e foi tirando, até chegar no bule. Aí no bule, aí ele foi fazendo cada item do bule, e tirou.
E aí do bule é aquela coisa, né? Aí ele faz o bule, ele faz o bico, ele faz a alça, né? Aquela alça lateral e a tampa. A tampa lá cabe certinho no bule, ele já meio que monta ali do lado, né? Então, num dia só, tipo, eu filmei tudo, né? Ele faz isso. E aí, então, eu falo assim, então, eu sei que no dia seguinte, né, a missão são os cilindros. Então, fiquei lá, acho que uns 2, 3, 4 dias só nos cilindros, para que todos saiam do mesmo tamanho, da mesma espessura. E aí cada um, na verdade, é por si, né? Uhum. Você vai evoluindo conforme você vai fazendo, e claro, aí você vai pedindo orientação dele, olha como saiu, o que você acha disso, o que eu devo fazer, qual é a opinião dele. E aí, isso aqui é muito disso, assim, então você meio que fala assim, e agora? Esqueci tal coisa, qual que é o movimento? Então ele vai e faz de novo. O que é, sei lá, do vaso? Me fala quais são os movimentos do vaso, de novo. Então ele vai e aí mostra de novo o vaso. Uhum. Então é isso. Então, disposição também da sala. Então tem vários tornos, né, assim, um do lado do outro, acho que são 6 tornos um do lado do outro. No meio fica uma mesa maior, que é onde a gente amassa, e ele fica, então, na lateral dessa mesa, e é bem aquilo, né, então ele tem de madeira, no centro fica o torno, sim, fica um buraco, sim, e a madeira que aí eles vão colocando assim. Isso. E ele sentadinho, né, sentadinho com a perna de índio, assim? Com a perna de índio, isso, e torneando. Então, é essa a sequência de... E aí, o próprio aluno, quando chega num ponto que ele acha que pode ir para a próxima etapa, vamos dizer assim, você conversa com o sensei e muda, ele não vem falar, ó, faz mais, faz menos, não tá... Não, ele não fica muito... E também, assim, se você, sei lá, tá fazendo o vaso, e depois você fala assim, acho que eu vou treinar um pouco mais do copo mais alto agora, é super livre, assim, é super... Na explicação ele fala ou ele só faz? Fala. Ele fala? Fala o tempo todo. Assim, ele é demais, porque ele fala, assim, ele é bem sincero. Ele fala assim, olha, eu só faço cerâmica porque eu tô nessa família. Se eu tivesse em outra família, ele não estaria fazendo cerâmica. Bem de tradição mesmo. Ele sentiu que é o dever dele dessa vida continuar com a cerâmica, sim. Porque é ele e o irmão. O irmão faz, acho que é administrador de empresas, então ficou para ele o encargo. O papel. E aí ele viaja bastante, ele dá workshops em outros lugares no Ocidente. Ele tem uma banda de rock. Que legal! Então a gente foi assistir uma apresentação, calhou, né, da época de eu estar lá, dele fazer uma apresentação em Nagoya. Então a gente foi assistir ele se apresentar. Ele é muito legal. E assim, né, o inglês dele é um inglês um pouquinho mais difícil, porque tem bastante sotaque. Até se você tá prestando atenção em outra coisa e ele começa a falar inglês, parece até que ele tá falando japonês. Japonês, eu sei. Tem que se concentrar, assim, no como que ele tá falando, mas ele tá falando o tempo inteiro. No que ele tá lá, torneando, fazendo as peças, ele tá falando. Gente, porque isso é super difícil encontrar no Japão, porque eles mostram e assim, up to you pra você perceber, eles não ficam narrando, né? Pelo menos, assim, os 2 lugares que eu passei, a sensei principalmente, se ela via que eu tava fazendo alguma coisa errada, ela mandava eu parar, ela sentava, fazia, e mandava eu fazer, e ficava nessa, ela faz, eu faço, ela faz, eu faço, até eu perceber o que né, às vezes ela chegava e falava assim, ó, presta atenção nesse movimento, mas não de narrar, porque pra gente acaba facilitando bastante isso, né? Sim, eu acho que por isso, por ele ter essa vivência fora, né, e ir para outros lugares, ele traz isso, né, no curso dele lá com as outras pessoas, ele vê que isso é importante, né? Sim, porque pra gente facilita muito, né? Senão o processo fica bem longo, assim. E pra mim, acho que foi muito isso. Quando eu fui, eu coloquei pra mim essa disciplina, que eu nem tenho muito, mas como eu tava lá, eu falei assim, Cheme, vamos pro torno todos os dias, né?
por mais que fosse um dia, né, nesses dias que ele dá a oficina dele, e aí você pode entrar mais tarde, falava, não, você vai mais tarde, mas você vai tornear. Ah, você se colocou a regra. Porque... E é impressionante mesmo como a prática te leva a uma sensibilidade diferente, né? Te leva Com certeza. Te leva a um olhar do toque diferente mesmo, de uma percepção diferente do que você está fazendo, do que você fazia antes. Então, eu ainda bem, eu consegui uma intimidade ali com o meu gesto, com o toque mesmo, né? Essa sensibilidade que é a prática, né? Uhum. Que acho que sim, assim, se eu tivesse aqui, né, em São Paulo, fazendo, e uma prática constante, eu também poderia atingir. Mas ainda bem que eu me pus também nesse contexto diferente, falei assim, pô, você tá aqui agora, então vamos lá, vamos seguir isso à risca. Claro, já que eu atravessei o mundo, vim aqui, não é um investimento barato, é um projeto, né? Sim. Aí você se mergulha de cabeça para fazer valer a pena todo o investimento que você fez, de tempo, de dinheiro, de energia, né? Sim. Mas o entorno também, de estar ali, vendo como eles se relacionam, a perfeição que eles buscam, no sentido de fazer cada etapa muito bem feita. Então é para amassar bem feito. Isso eu sinto bastante dificuldade quando eu vou dar aula, que eu vou ensinar a amassar, e o aluno às vezes quer passar rápido por aquilo, porque não é a coisa mais legal do mundo ficar amassando. Não. Só que, principalmente no torno, se você não amassa direito, para você enfrentar aquele monte de bolha, ou até quando a massa tá mais mole dentro e mais seca fora, isso dá tanta diferença no torno. Muita diferença. E é isso, como cada etapa é muito importante para o final. A gente pensa muito, a gente se ocupa muito do produto final. Como vai ficar o final? Como vai ficar o desenho? Como que, né? E esquece realmente do processo todo. Então, cada etapa desse processo é muito, muito importante para o resultado final ser o mais satisfatório possível. Então, lá para mim também foi muito importante o quê? Da harmonia do produto final. O que é essa harmonia? A harmonia é tanto, claro, o desenho dele, mas também o quê? O peso dele, né? Como é que tá essa espessura? Como é que tá esse pé? Né? Como é que tá esse acabamento? Tudo isso vai influenciar. Claro. Então, eu lembro muito do sensei falando disso. O que adianta você fazer uma peça, né? Algo que fica muito pesado, que fica muito grosso embaixo, sendo que ele ainda vai ter dentro, vai ter o conteúdo, né? Vai ter uma comida, vai ter um líquido. Então, se ela já é pesada, ainda vai ter o conteúdo dentro, vai ficar muito pesado, você não vai querer usar, né? Você não vai querer desfrutar da sua comida, né? Porque sim, claro. Ser pesado. Então, me fez pensar tudo isso, né? Qual que é essa harmonia? O que é essa harmonia, né? Da peça que eu vou querer para mim, ou que eu vou querer oferecer para as outras pessoas. Isso foi muito, muito legal, né? Para pensar. Com certeza, porque você vê que não é uma atividade mecânica, eles têm toda uma relação do que essa peça vai ser, que alimento que ela vai receber, que flor de ikebana que ela vai receber. Então, tudo isso já começa lá no processo, quando você vai abrir um monte, que tamanho que você vai abrir para chegar no final. É exatamente como você falou, é um processo amplo, que todas as partes são importantes para você chegar no final, não é só correr para o final, porque aí você corre para o final, não fica bom e você não entende o que aconteceu, que deu errado, sim, né? Então, aí começa a fazer sentido. Por que você precisa de 10 anos para você amassar a argila? Porque, querendo ou não, você já tem que fazer parte daquela argila, né? Querendo ou não, você já tem que entender cada amassado que você faz naquela argila, o que está fazendo, né? O que você está movimentando naquelas partículas. Exatamente. Olha, você sabe que você me lembrou um negócio que eu escrevi um trabalho para uma das disciplinas que eu fiz lá na USP, que era sobre o Japão. A questão do Japão, toda a parte de artística, as espacialidades visuais. Uma coisa que ficou muito marcada para mim é assim, a diferença básica e inicial entre um artista japonês, eu nem vou falar de arte, eu vou falar entre uma pessoa, um japonês, e um ocidental
A visão do japonês, do chinês, do coreano eu vou trabalhar em conjunto com a natureza, porque eu sou parte da natureza. E isso foi percebido nas primeiras pinturas que eles mostraram para o Ocidente, quando parecia que estava tudo voando. Na verdade não é, uma perspectiva diferente, porque ele se coloca dentro da natureza e tudo está em volta. Então nos quadros, nas representações pictóricas, estava tudo em volta. O Ocidente leu aquilo com uma infantilidade na arte, uma falta de maturidade. Porque para o ocidental, a gente se coloca fora da natureza, a gente vê uma perspectiva como se você estivesse olhando o quadro de uma janela, então ele se desloca, e quando ele vai fazer alguma coisa com a natureza, ele se coloca numa posição de domínio, ele domina a água, ele domina a terra, ele domina... O começo, a perspectiva filosófica é completamente diferente, é exatamente isso que você está falando. O japonês, quando ele está trabalhando com a cerâmica, ele é parte da cerâmica. Ele não se separa. É lindo, não é? Tanto assim, as ferramentas, a ferramenta é a extensão da sua mão. Sim. Ela não é uma coisa para você interferir na peça. Sim, sim. Não é? Essa harmonia, é o fluir, né? É o fluir. Então é tudo, até isso, né, de você tirar do monte, né, é uma coisa que não é algo que você para e, né, e pega outra argila e coloca, então, uma por vez, né, assim, de pegar um pouco de argila e colocar, e essa, depois pega, essa. É um negócio que vai, né, é uma harmonia mesmo, né. É muito legal, olha, até me arrepia, porque a relação com o entorno, com a natureza, e a gente que trabalha com o barro, com depois o fogo na queima, é completamente diferente, o resultado final fica diferente, né? Então de você estar perto com todo esse, os gestos, né, que eles fazem, como eles respiram, né, como eles, às vezes, até quando a gente tá fazendo, a gente esquece de respirar. Fica em apneia, né? Você sobe a parede em apneia e depois você... né? Verdade. Sim. Então, muito, tipo, calma, né? É muito... Tá aqui, então, vamos trabalhar em conjunto ali com o barro, vamos... Uma amiga, uma vez ela falou, moldar no vazio, né? Vamos fazer desse barro peças, vamos fazer dele lugares para colocar coisas, então que isso seja o mais tranquilo e o mais fluido possível, que você consiga ter uma integração ali, você e o barro, você e o seu trabalho. Poder vivenciar a cerâmica no Japão é fantástico, não é? Nossa, é fantástico. Muito. A gente volta a outra pessoa, assim, né? Muito. Acho que isso que pra mim foi muito especial, assim, de ter essa abertura, de ter esses olhares, de você poder... E disso, né, de não... Porque também quando você tá lá, tem uma ansiedade também, né? Quero muito viver tudo, né? Fazer isso, fazer aquilo. Mas também, né, de calma, né? Olhar e observar. Acho que é muito difícil de poder observar. Sim, com certeza. E para mim foi muito importante. Foi muito, quem tem a oportunidade de ir, vale muito a pena. Nossa, eu te agradeço muito. Aí depois que você voltou, que diferença que você sentiu, a mais gritante no seu trabalho, nas suas peças? Nossa, acho que foi essa intimidade com a argila. De meio que saber até onde eu podia ir, o limite, sabe? Até onde, de ser mais, não mais centrada, assim, mas dessa intimidade mesmo, de eu saber até onde eu posso ir, o que eu posso fazer. Então, até onde eu posso ir me dá mais liberdade também, né? Com certeza. Me dá mais liberdade do meu trabalho, de onde eu quero ir, do que eu quero fazer. E traz segurança também, né? Sim. Começa a trabalhar com mais propriedade e segurança com aquela matéria, né? Simplicidade e tudo, né? Com certeza. Nossa, que fantástico. Obrigada, viu? Obrigada. Mas aí eu queria ver as peças. Você tem alguma coisa aí pra mostrar? Então tem essa aqui que eu mostrei. Essa daqui, que foi... Que linda essa peça. Essa esmaltação é de cinzas. Tem essa daqui, que é bem tradicional deles. Essa daqui é Oribe.
E tem algumas cumbucas. Linda essa esmaltação, assim, essas pinceladas, né? Que deixa o gestual, assim, eu acho tão bonito. Sim. E isso, assim, eu tava vendo um trabalho que você postou, acho que a semana passada no Instagram, que é um esgrafito que você faz, e tem bem essa questão do gestual. Isso foi bem forte, né, pra você. Ficou. Tá lindo aquele trabalho, viu? Não, eu adoro, assim. Acho que o máximo que eu consegui do fluir, porque o fluir é muito também, meio que a gente esquecer da gente, né? E aí tentar deixar o mais tranquilo possível. Então, isso pra mim também foi muito, muito legal de falar, e principalmente de ver o sensei dele fazendo, dele brincando com os pincéis, assim. Aí conta um pouquinho, assim, quem quer te encontrar, onde que te encontra? Pra fazer curso, workshop, aula, pra te conhecer. Então, eu moro em São Paulo, a gente tem um ateliê na Vila Mariana, pertinho do metrô Ana Rosa. Lá a gente oferece alguns cursos e oficinas. Aí o meu Instagram é o @tmriga. Eu dou aula na Regina Escher. Então, de que dia que você tá lá na Regina? Na Regina eu tô de terça, tarde e noite e quarta de manhã. Ah, legal. E no seu ateliê também os outros dias? Os outros dias no meu ateliê. Perfeito. Isso. Aí a gente deixa aqui anotado. Aí eu te agradeço muito, assim, fantástico, muito legal. Muito sabe que eu fiquei com vontade, fiquei lembrando, fiquei pensando assim, nossa, porque a Sensei, onde eu fiz, ela não tá torneando mais há muitos anos, ela teve um problema, um acidente, e agora ela faz acordelado. E eu fui lá por outras questões, porque ela é especialista em Mishima, Nigikomi, Soga, né? Sim. Mas assim, aprender, ou vamos dizer, aprimorar o torno no Japão é uma oportunidade fantástica, né? É incrível. Me deu bastante vontade de ir, assim, quem sabe, né? Vale muito a pena, muito a pena. Não, e até assim, eu acho que quando você tá em outro ambiente, né, assim, enfim, Japão, você também te dá algo a mais, né? Assim, fala assim, nossa, deixa eu pegar isso aqui, deixa eu ver o que vai sair disso aqui, né? Dessa experiência. E você não voltou com vontade de aprender japonês? Eu vou, sim, só que, é tão difícil, Flá. Porque eu voltei empolgada, sabe? Eu até comecei a fazer um curso, assim, mas aí... Jura? É um curso online, né? Mas aí o dia a dia vai te tomando conta e eu acabei abandonando. Sim. Mas assim, é tão legal, né? Assim, você conseguir falar, conversar com as pessoas. Porque até você se aprofunda mais, né? Se você sabe a língua. Não tem jeito. Muito mais. Entende que a língua está muito relacionada com a cultura, né? Com o jeito de pensar. Então, tudo isso, você vai se apropriando de tudo isso, né? Sim. É muito legal. Ô, Flá, e curso nos Estados Unidos? O que você acha? A metodologia é muito diferente, né? Eles falam bastante, contam bastante as coisas assim. Eu tive experiência de trabalhar no NICICA, que é o congresso, né? Sim. A primeira vez que eu fui foi um choque cultural para mim, porque eu não tinha conhecimento de como que o ceramista americano fazia. E eles são muito francos, muito abertos, eles narram tudo, eles vão contando na minúcia do detalhe. Mas, sabe, eu não vou dizer assim o que é certo e o que é errado. Eu só vejo que é por um aspecto, o oposto do Japão. Porque no Japão, enquanto tem toda essa relação intrínseca de comunhão com a natureza e, consequentemente, com os materiais, a ferramenta é o alongamento da sua mão, então você faz a sua ferramenta com o formato que você quer, tem um esmalte de cinza, você faz o próprio esmalte, você faz o seu engobe, você faz o pincel, você amassa o barro, tudo isso, assim, é uma outra proposta. E lá nos Estados Unidos, tudo você compra a argila, você compra o engobe, você compra o esmalte, você compra a ferramenta, tem pra tudo. Você quer fazer a curvinha, a borda da peça em 45 graus, tem a ferramenta que te dá o ângulo de 45, de 60, de 70, o pincel assim, assim, assim. Então eu diria que é o extremo oposto. Sim, sim. E aí é uma questão, claro, de identificação. Eu gostei muito do jeito deles ensinarem, essa forma franca e muito rápida, assim, objetiva,
Mas eu me identifico muito mais com esse esquema fluido japonês, essa interação diferente. Entendi. Eu gosto de fazer o meu engobe, eu gosto de fazer o esmalte, eu gosto de usar o cabelo para fazer o pincel, porque fica amarrando, demora mais, o pincel sai tudo. Tem todos o outro lado também. Sim. Mas é uma questão de identificação pessoal mesmo, né? É verdade. Mas vale a pena, eu acho que vale super a pena. E até para você conhecer ter outras vivências e saber se a gente acaba pegando um pouquinho daqui, um pouquinho dali e criando o nosso jeito, né? Engraçado, você falou nesse negócio das ferramentas. Eu tava fazendo bullying, tentando fazer bullying, né, lá com o sensei. E aí ele veio e eu precisava fazer os furinhos, né, ali pra sair a água. E aí ele falou, não, usa essa daqui. Aí eu peguei, assim, era um metal, assim, eu falei, nossa, que diferente. Aí ele falou, sabe o que é? Eu falei, não. Ele falou assim, é aquela parte do guarda-chuva que abre, sabe, aqueles ferrinhos, Eu falei, não acredito. Aí ele falou assim, é a melhor ferramenta que tem pra fazer esses furinhos. Porque dava direitinho e o diâmetro que ficava era perfeito. Não, é muito isso. Eles vão no dia a dia falar, eu acho que isso vai ter uma utilidade e tal. Não, ele falou, as melhores ferramentas são essas que você encontra nos lugares mais inusitados ou as que você mesma faz, né? É isso mesmo. Não, então, maravilhoso. Fica aí, olha, quem puder, quem tiver oportunidade, vontade, então aí é um dos caminhos que você pode ir para o Japão e aprender e ter contato um pouquinho com a cultura. Obrigada, viu, pela disponibilidade de vir contar e também de dar o caminho das pedras, né? De falar onde de compartilhar com a gente. Obrigada. Muito bom. Fico muito feliz com essa oportunidade de poder falar para as pessoas um pouquinho da experiência que eu tive. E é isso. Quem tiver oportunidade, vá, sem medo. Se joga. Isso aí. Obrigada, viu?